Deu linha sobre linha, decisão factual. Vitor Roque! E agradecer também o torcedor que veio nos apoiar também, que é muito importante ter o apoio de cada um deles. Salve família Palmeiras, seja muito bem-vindo ao canal Onda Alviverde e nesse primeiro vídeo vamos trazer as últimas notícias do jogo do Palmeiras contra o São Paulo no Choque Rei. Vitor Roque fez o gol da vitória e a Bandeirantes falou muito bem aí, a Renata Fã falou muito bem aí no seu programa, Jogo Aberto, sobre a vitória do Palmeiras. E para você ficar por dentro de tudo aqui no canal Onda Alviverde, já se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho de notificações e vamos embora pro vídeo. Palmeiras não tem mais rival. Palmeiras não tem mais rival. Ganha na base no profissional. Falem de Abel Ferreira. Ele foi expulso, mas o time expulsou o São Paulo, hein? 1-0, Vitor Roque, que entrou no segundo tempo, definiu a partida. E o Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro. Tá com o time ajustado. Com o show do System of a Down no Allianz Parque neste final de semana, o torcedor palmeirense então lotou a Arena Barueri no clássico contra o São Paulo. Recorde de público na arena, 29.707 torcedores. E o Palmeiras levou perigo já no comecinho da partida. O lance que mais assustou o torcedor tricolor no primeiro tempo saiu dos pés de Estevão. O camisa 41 cortou quem apareceu pela frente e chutou à esquerda do goleiro. No segundo tempo, o Palmeiras seguiu no controle. Paulinho obrigou o Rafael a trabalhar mais uma vez. São Paulo saiu da inércia apenas aos 8. Aqui, deixa eu falar, quase que o Estevão faz um golaço aqui, hein? Essa jogada do Estevão foi excepcional, olha isso. No primeiro tempo, saiu dos pés de Estevão. O camisa 41 cortou quem apareceu pela frente e chutou à esquerda do goleiro. No segundo tempo, o Palmeiras seguiu no controle. Paulinho obrigou o Rafael a trabalhar mais uma vez. São Paulo saiu da inércia apenas aos 8. Técnicos exaltados, Abel foi o premiado. Português foi expulso após muito reclamar de um cartão não dado a Alan. Abel ficou bolado aí nesse lance, né? O Abel tá voltando a ser o Abel de antes, tá? O Abel voltando a ser o Abel que a torcida gosta, que é aquele cara que briga ali pelo time, né? Não aceita ver sua equipe prejudicada. Então, Abel voltando a ser o Abel do Antigo Testamento, que a galera costuma dizer, né? Galera, já deixa o seu like aí, já compartilha com seus amigos, ativa o sininho de notificações pra gente crescer, ser a maior torcida online do Verdão. E vem novidades em breve, tá? Em breve a gente vai lançar aqui uma nova canção aí, uma nova música para a torcida do Palmeiras cantar no Brasil inteiro, beleza? Vamos continuar o vídeo aqui. Barrados por Everton. Vitor Roque, que saiu do banco, fez seu terceiro gol consecutivo, após 12 partidas sem balançar as redes. Afastou de vez a seca e garantiu mais uma vitória no clássico contra o São Paulo. É o quadril, é uma esquerda aqui, ó. É uma esquerda. Uma esquerda. Segue o líder. Isso aí. Agora, Ok. agora vamos lá no ataque, tá? No atacante é o ombro. Eu falei Ombro dele, que é o falta um ombro, minuto tá? pra jogar, tá? Não, por favor, por favor. Marca, Cebola, ok. por favor. Posso confirmar? Ok, marca. Tá marcado. Posso confirmar? Pode confirmar, pode marcar. Confirmado. Deixa seguir até o final. Vai até o final. É esse jogador que faz o gol. Uma revisão factual, senhor. Factual, exata. Factual, gol. Deu linha sobre linha, decisão factual. Tá lá, é nosso, é nosso. Tá em choque. O rei do choque rei, né? Vitor Roque. Vitor Roque pro Verdão. Eles tiveram algumas claras, nós tivemos algumas claras. Eles tiveram situações claras, nós também. E aí passa a ser importante a eficácia. O rival ganhou bem, mas tenho que parabenizar meus jogadores. Jogamos bem com nossos recursos. O rival ganhou bem, por outro lado. Engraçado que o treinador aí falando que jogou de igual para igual e o São Paulo entrou para simplesmente, né, empatar a partida. O São Paulo não entrou com a intenção de vencer o jogo. Tipo, se eu empatar é um bom resultado. Então, os caras
acham que entraram no jogo e jogaram de igual para igual para o Palmeiras. Achou 2 lances e 2 chutes ali, mas o Palmeiras, né, de vez o número fez de vitórias um em jogo muito confrontos mais contra o São Paulo, digno de ser vencedor, independentemente né? da contagem. Na contagem do Verdão, são 121 triunfos alviverdes contra 120 tricolores. É o grupo, né? Trabalhamos firme, com muita humildade. E agradecer também o torcedor que veio nos apoiar também, que é muito importante ter o apoio de cada um deles. E é uma conexão entre o grupo, todo o Palmeiras e com os torcedores também. Olha, só quem é torcedor de verdade sabe a emoção de ganhar um clássico. Segue o líder. Você comemorar um clássico é lindo demais. E o torcedor do Palmeiras aguardou até o finalzinho da partida para soltar esse grito de vencedor. E os jogadores corresponderam, teve uma boa sinergia. E dentro de campo é nítido, Edu Dracena, que o Palmeiras não desiste. O time, ele batalha pelo resultado, pelo gol até o final. É uma das armas do Abel, Renato, até porque a mentalidade dos jogadores é muito forte. Independente do resultado ou não, quando está ganhando ou está perdendo, você vê que os jogadores sabem o que tem que fazer dentro do campo. Então, você tendo essa consciência e essa confiança, vai acontecer as coisas naturalmente. É claro que ontem não foi um jogo vistoso, na minha opinião, né, de grandes lances, de grandes jogadas. Mas foi um jogo brigado. O São Paulo também conseguiu marcar muito bem a equipe do Palmeiras. Na hora que o Paulinho entrar em forma, cara, ninguém vai parar esse cara não, tá? Nossa, ele é muito bom, rápido, chuta bem. Vai ser difícil parar ele, tá? Haja visto que o Palmeiras não teve muita chance. Teve aquela do Estevão, né, uma jogada individual, mas muito escanteio, não teve aquela clara oportunidade de gol. Mas eu vejo com relação à persistência, à luta. E o Palmeiras foi premiado aí no final com o gol do Vitor Roque, um moleque em 3 jogos, 3 gols, né? Deu a volta por cima num jogo na Libertadores e agora nesse jogo, né, um gol importantíssimo para a equipe do Palmeiras. Então eu vejo assim, o Palmeiras, com relação à mentalidade, é muito difícil alguém bater o Palmeiras. Agora, a gente sabe que no jogo tudo pode acontecer. E a gente vê também o retorno de muitos jogadores importantes, Renata. Você vê o banco de reserva ontem do Palmeiras, é impressionante os jogadores que estão ali e pode ser titular em qualquer equipe. Então eu vejo assim, o Abel está sabendo administrar muito bem a equipe, ainda mais numa sequência de jogos que vem tendo, né, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil também, né? E você vê que com relação a essa bola aí do Everton, é impressionante, né? Que a gente fala aquela goleiro que pega a bola do jogo. Se ele toma um gol ali, não ia ser culpa dele, não ia ser nada. Mas ele foi lá e conseguiu pegar um belo chute do Oscar. E no finalzinho, o Vitor Roque, com a felicidade, fez o gol. Ele te mandou um abraço, tá, Ronaldo? O Nhoque? O Vitor Roque, né, fez gols aí, mandou pra você. E eu te avisei, Cicinho. Eu te avisei que vocês iriam que é a primeira derrota. Essa coisa assim de, não, invicto, estamos em invencibilidade, mas só com empate. Então a gente apresentou pra você, né, e pro São Paulino, a derrota. Muito prazer, né, o São Paulino. Então, eu acho que mais nada. Foi um jogo bom, Renata. Eu gostei, um jogo disputado. O São Paulo brigou, sim, valorizou, né, a vitória do... Nessa jogada aí do Estevão, cara, parecia que os caras estavam desesperados correndo atrás do moleque. O moleque faz uma jogada, se bate no gol ali, já era. O goleiro Rafael nem mexeu, só olhou, né? Palmeiras, mas, né, a gente sabe que na hora do vamos ver, o Palmeiras está decisivo, o Palmeiras está confiante. E segue o líder. São Paulo e Palmeiras, quando se enfrentam, normalmente Palmeiras e São Paulo, tem sempre um componente a mais. É um jogo amarrado, não tem um favoritismo. Pelo menos nas últimas partidas tem sido assim, com algumas exceções. Cicinho, o São Paulo não tinha perdido no campeonato, estava segurando o empate até o finalzinho na Arena Barueri, diante da torcida do Palmeiras. E aí veio o golpe final, aquele banho de água fria e a definição do placar para o Palmeiras.
Renata, próximo Choque Rei, eu já vou me fantasiar de Pateta. Por quê? Ixi. Sabe por quê? Porque você foi brilhante quando você iniciou falando de Palmeiras e São Paulo, Choque Rei. Qual que é o maior prazer da torcida? Ver o quê? O seu time ganhar. Claro. E o São Paulo, nos últimos Choque Rei, tem entrado de que maneira? Para empatar. Então, o pateta que torce por vitória já vai vir de pateta. Porque o São Paulo não vai ganhar. Aí, prova disso é o quê? O treinador, ele escala o time, Zubeldia. É uma Já acabou, amor? Não, é uma cornetada construtiva. Peraí, deixa eu me expressar. Deixa eu me esvaziar. Poxa, tô cheio. O Zubeldia, nosso amor continua, irmão. Cicinho argumentou bem aí, ele, né? Mas no fundo ele sabe que o São Paulo entrou para poder empatar, né? Só para empatar e tentar não perder o jogo, mas já vimos várias vezes que isso não dá certo, né? O time tem que entrar para jogar, para disputar a partida. E o Palmeiras disputa até o último minuto mesmo, né? Não desiste. Por isso que conseguiu sair com a vitória mesmo num dia que não jogou tão bem assim. São Paulo estava conseguindo segurar ali, o Palmeiras não jogou tão bem, mas mesmo quando o Palmeiras não joga bem, o Palmeiras consegue ainda a vitória, né? 1-0 foi goleada. Mas assim, coloca o time para ganhar. O Lucas Ferreira, os últimos 2 jogos, né, do São Paulo, ele entrou 15 minutos em um e 36 minutos no outro. O Lucas Ferreira, junto com o Ferreirinha, tem sido a válvula de escape do São Paulo. Aí a gente entra contra o Palmeiras, que o Palmeiras, intimidado pelo São Paulo, respeitando o São Paulo, prova disso é o quê? Que foi fazer o gol no último minuto, com a sua torcida a favor. E o São Paulo jogando de igual para igual. Então, coloca um time ofensivo, não chama o Palmeiras para cima, que é o que o Abel quer, é o que o time do Palmeiras quer. Então, o torcedor são paulino quer ver o quê? O São Paulo competir, porque o São Paulo é grande, não precisa entrar para empatar. O São Paulo pode entrar para vencer, Zubeldia, ok? Tamo junto nessa, mas por favor, eu não preciso ficar aguentando isso daqui. Mas que jogo que ele viu? Que jogo que você viu? O quê? Que jogou de igual para igual? Igual para igual na defesa. Onde? Peraí, o Palmeiras fez. O Palmeiras com o time titular fez gol 51 minutos. Se o São Paulo entra. Se o São Paulo entra pra vencer o jogo, tinha mandado ataca. Solta aí, diretor. De perder, medroso. Ia tomar ataca. Mas não. Você não tá legal. Ô, negão. O São Paulo. Que jogo é esse? Aí. Mas aí a ataca foi pro lado do Palmeiras. Então, Zubeldia, só essa pequena crítica construtiva. Vamos entrar para vencer, bota o Lucas Ferreira aí para aprontar, fumar. Esse negócio de 2 laterais ali pro lado direito não dá. O Cédric deixa ele mais atrás, sendo a surpresa com o Lucas Ferreira revezando com o Ferreirinha. Você vê, o Ferreirinha foi o único que tentou algo ali. Então, se tem uma válvula de escape pro lado direito, a gente arrebenta o Palmeiras e surpreende o fenômeno Abel Ferreira. Pronto, desabafei. O Paulista foi um pênalti que reclamaram. Foi. Agora vai falar o quê? Da grama sintética? Tá me pedindo. Que tá me pedindo não, também. a grama sintética que prejudica, Edu, isso sem sombra de dúvida. No entanto, aqui, ó, eu poderia falar de outro jogador, mas como é o Lucas Moura foi poupado porque a condição física dele não dá para grama sintética. Também, se for analisar por outro lado, se quiser me contratar, eu volto a jogar. Posso jogar 10 minutos um clássico, 15 minutos outro. A pessoa pode escolher também jogar, mas é assim, grama sintética não é legal, mas também basta de se apoiar nisso, basta de se apoiar em arbitragem. Méritos pro Palmeiras, mereceu ganhar, por quê? O São Paulo foi covarde na questão da escalação. Essa é a minha opinião. Ronaldo Giovanelli, você que nesse caso está neutro. Eu não acho que o São Paulo fez um clássico ruim, mas o Palmeiras, ele foi senhor das ações. O Palmeiras, ele foi até o final, batalhando pelo resultado, criando mais escanteios, se impondo. O Everton também fez suas defesas, o Oscar perdeu um gol que poderia ter mudado a história do clássico. Mas o importante no Campeonato Brasileiro é somar 3 pontos. E agora, o Palmeiras só pensa na Libertadores, que já está classificado, já está numa condição muito favorável. É um time que vem criando objetivos e pronto para o Mundial, Ronaldo.
É isso que nós vamos ver, vamos comemorar, né? Todos os bares de São Paulo. Comemorar o quê? Comemorar todos os bares de São Paulo, do Rio. O controle remoto. Vai continuar aquela saga de 100 mundial. É isso aí. Ele quer ser palmeirense, ele quer ser palmeirense. Não, nós vamos fazer uma festa pra vocês se preparem. Agora eu entendo o Cicinho. Isso não é choro, não. Eu entendo o Cicinho, porque o São Paulo poderia ter jogado, né? Não vou falar um pouco mais. Poderia ter jogado, porque no primeiro tempo o São Paulo teve o lado defensivo muito bem postado. Mas ficou ali, marcando, girando a bola, algumas horas, né? Mas marcou bem. O lado defensivo do São Paulo está um espetáculo. Só que é o que o Cicinho falou. Tinha que ter alguém para espetar. Tinha que ter alguém para incomodar mais o Palmeiras. E tem jogadores para isso. As duas principais jogadas do São Paulo são do pé de quem? De Ferreirinha. Então. Um chute que o Everton pegou e o outro passo pro Oscar. Você tem o Lucas Ferreira pelo lado direito. No entanto que todos os jogos, o Cedric é substituído. Por quê? Tá jogando fora da posição dele. Então, e é um bom jogador, é um bom lateral. Se bem que em 18 jogos aí deu uma assistência, mas Renato, é tão legal vendo corintiano e São Paulino se unindo. Eu tô fazendo uma análise contra o Palmeiras. Quem diria Cici, Ronaldo, mesmo Tô fazendo uma análise pura e perfeita. Alguém falou de arbitragem? Renato, passa o telefone do seu médico lá. Essa linha meu psiquiatra tá trabalhando muito. doido. Para de querer aumentar o preço da consulta. É o seguinte, falando em psiquiatra, é bem a hora. Não. É bem lá que eu tô indo agora de novo, é porque... É isso aí, rapaziada. Vimos aí que o Palmeiras venceu aí essa partida aí do São Paulo, gol do Vitor Roque. Nos últimos minutos ali, né, nos 49, o jogo ia acabar aos 51, então um jogo muito difícil, e o Palmeiras segue pontuando mesmo quando o Palmeiras não está bem, né? Mesmo quando o time não faz uma partida excepcional ali, ele ainda consegue levar os 3 pontos, né? E com a invencibilidade aí de, se não me engano, 19 partidas fora de casa, né? Se não me engano. Então o Palmeiras agora tem um jogo dificílimo pela frente aí, o Bragantino está dificultando, mas se for olhar o retrospecto aí entre as duas equipes, aí o Palmeiras sempre tem levado vantagem, né? Principalmente lá no campo deles. Então, se o Palmeiras ganha esse jogo, ele vai abrir 5 pontos, né, em cima do Bragantino. Se o Flamengo não vencer a partida dele contra o Botafogo, se eu não me engano, né? Se o Flamengo perde, fica 5 pontos também. Se o Flamengo ganha, mantém os 2 pontos, né? E se o Flamengo empatar, o Palmeiras abre 4 pontos. Então, são 3 resultados aí que o Palmeiras, se o Palmeiras vencer essa partida, o Palmeiras chega no confronto lá contra o Flamengo com a vantagem, né? No mínimo aí de 2 pontos. Se o Palmeiras vencer o Bragantino, quando for jogar com o Flamengo, vai ter aí essa vantagem no mínimo de 2 pontos. Se o Palmeiras vencer a partida dele contra o Bragantino, né, no próximo final de semana. Então o Palmeiras tem que fazer o resultado para poder seguir esse restinho até a parada para a Copa do Mundo de Clubes, para ele manter na frente, né, porque quando voltar dessa competição vai ser pauleira, né, vai ser Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, um monte de jogos acumulados aí, os jogadores vão sentir, até porque as equipes vão ficar paradas aqui no Brasil e as equipes que vai estar no Mundial, né? Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense, eles vão ter aí, algumas partidas a mais, né? Vai estar em atividade enquanto os caras vão estar treinando, né? Por um lado é bom, por outro lado é ruim, né? Vai ter mais jogos aí, né, para jogar acumulado, os caras vão estar mais descansados, porém vai estar mais sem ritmo também, a não ser que as equipes que ficarem paradas fiquem fazendo amistosos aí, mais ou menos nas datas que o Palmeiras estará jogando, para poder ter, né, aquela quilometragem ali, né, jogando e tal, manter a forma. Mas, rapaziada, o Palmeiras vem crescendo muito, tá? A equipe do Palmeiras vem crescendo muito de produção. É assim que tem que ser. Se não fizer uma partida boa, mas consiga a vitória, consiga os pontos, né? É o que importa. Tem gente que está criticando, a equipe não está jogando bonito, não está jogando feio, não sei o quê. Mas o que interessa é a pontuação. O Flamengo fez 6-0 no Juventude, 4-0 no Corinthians, tem um saldo de gol enorme, mas está 2 pontos atrás do Palmeiras, tem uma vitória a menos. O primeiro critério de desempate é número de vitória. Não adianta ter 1000 gols de saldo lá, mas se tiver uma vitória a menos, quem leva a taça é aquele que tem uma vitória a mais, se chegar na hora do critério de desempate. Às vezes a equipe empata mais que a outra, e aí tem a mesma pontuação,
uma carroça de gol, um caminhão de gol ali, mas tem uma vitória a menos e aí o título fica para aquele que tem uma vitória a mais. Então, tá mantendo a defesa, né, sem tomar gol, né? Isso, baliza zero, como o professor Abel fala. Mantenha a defesa sem tomar gol, que você, qualquer hora do jogo, você pode estar marcando. Se você consegue manter o seu placar zerado, não tomar gol, você está mais próximo da vitória, entendeu? É assim que funciona. Então não adianta ficar cornetando o treinador, chamando de professor Pardal. Eu não vou ficar fazendo isso aqui à toa. Chama os caras de professor Pardal, mas não está no dia a dia, não sabe quem que está com condição de jogo, entendeu? É o treinador que sabe disso, é a comissão técnica que sabe disso, e o Abel está fazendo o correto, ele está rodando toda a equipe, mantendo todo mundo motivado, todo mundo sabendo que é importante para a equipe. Por quê? Se esses caras estão tendo rodagem na hora que aquele que está de titular não estiver rendendo, o que está no banco tem que entrar e jogar bem, porque está vindo jogando também. Não adianta ficar um cara só jogando titular. No dia que esse cara não está bom, você coloca aquele que está na reserva, que tem 1 ano que não joga. Esse cara vai resolver o quê? Nada, o cara não tem ritmo de jogo, não vai ter como resolver. Então, se está todo mundo em ritmo de jogo, jogando, vai acontecer o quê? Que você entra e consiga também definir a partida, correto? Então, é meu ponto de vista, né? Eu trabalho com futebol também, eu sou treinador de categoria de base, de escolinha, né? E também de futebol amador. Joguei futebol, ainda jogo, né? Estou um pouco parado ultimamente, mas ainda jogo. Então a gente entende nessa questão. Não é assim, você sai cornetando só porque você torce para o time e quer que o seu time ganhe, você corneta todo mundo. Você tem que saber quem tem condição de jogar, né? E o que o Abel fez com o Vitor Roque no jogo contra o Cerro Porteño, não é qualquer treinador que faria. O cara perdeu um gol daquele na cara, eu já vi treinador tirar o cara na mesma hora. Errar um gol daquele. Você acaba com a carreira do cara, você queima o cara, né? O jogador errou tudo depois daquele gol perdido, ele errou o jogo inteiro, mas o treinador deixou o cara até o final. Por quê? Ou esse cara vai conseguir se redimir na partida, ou esse cara vai fazer o pior jogo mesmo da história da vida dele. Se acaba o jogo sem fazer aquele gol, ele praticamente teria se queimado no Palmeiras e ia para o banco. Mas o Abel deixou até o final para ver se ele ia conseguir dar a volta por cima, né? Ele conseguiu fazer um golaço, muita força técnica na jogada, conseguiu driblar ali e tal, golaço. E aí a confiança tá vindo. O cara agora, nesse jogo contra o São Paulo, no Clássico, entrou, jogou poucos minutos e decidiu a partida. Fez a jogada toda do gol e sobrou para ele depois. Ele estava bem posicionado, fez o gol. Então, tem que entender que cada jogador é importante para uma equipe que quer crescer, quer disputar título realmente. O Palmeiras mudou demais o seu elenco. Você pode olhar o time titular hoje, poucos ficaram, né? Gomes, o Everton, né? Se for olhar aí de titular, praticamente só esses aí, né? E o Estevão, que veio, né, do ano passado, né? Virou titular em 2024. Em 2023 foi quando ele estreou, né, na última rodada contra o Cruzeiro, quando o Palmeiras foi campeão lá no Mineirão. Então, o Palmeiras trocou muitas peças aí ao longo desses 2 anos, né, de 2023 para cá, veio trocando e esse ano principalmente mudou muitas peças. Então, se for olhar mesmo, titular mesmo, que está sendo titular todos os jogos, o Gomes, o Everton e Estevão. O Richard Rios, ele sempre está saindo ali, né, revezando e tal, que é um dos titulares de 2023, que jogou em 2023, 2024, mas esse ano ele tem, né, feito ali uma rodagem ali, colocando o Aníbal, o Martínez, colocando o Evangelista. Então o Palmeiras está fazendo uma rodagem bacana. Então é isso, pessoal. Não tem que ficar cornetando o tempo todo. A gente vai falar sempre o que é verdade. Jogou mal, a gente pode criticar. Jogou bem, a gente elogia. Mas sabendo ponderar isso. Nem elogiar demais e nem criticar demais. Entendeu? Tem que entender que futebol tem 2 equipes ali querendo vencer e vai sempre vencer a melhor, que tá jogando melhor. Raramente aí vai dar diferente, vai acontecer diferente. O São Paulo entrou para poder empatar o jogo, por isso que perdeu, entendeu? Então é o ponto de vista. E eu gostaria de deixar bem claro para vocês aqui, nosso primeiro vídeo do canal, e gostaria de pedir para vocês deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e principalmente se inscrever para ajudar a gente a criar conteúdos aqui. A gente vai continuar fazendo outros vídeos, trazendo notícias aqui para vocês, numa forma diferente. Esse primeiro vídeo eu fiz esse react aqui de olhar os lances que foi falado no jogo aberto,
Vamos deixar os créditos aí na descrição do vídeo. E peço a vocês que deixem o seu like, compartilha com seus amigos, ative o sininho de notificações e se inscreva aqui no canal. E vamos para cima. E valeu, um abraço.